Olá, guardiões da sabedoria ancestral e curiosos do invisível. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde as brumas do tempo se dissipam para revelar os segredos mais profundos das tradições populares. Hoje, mergulhamos num dia que é mais do que apenas uma data no calendário. É um portal, uma encruzilhada no tempo, onde a luz do verão se encontra com as sombras que anunciam a estação do recolhimento. Um dia onde o véu entre os mundos se afina, e os ecos do passado sussurram advertências e promessas. Falamos do dia 28 de setembro. Em muitas culturas, este não é um dia de grandes festividades ruidosas, mas sim um momento de transição silenciosa e profunda. É a despedida dos dias longos e quentes, e a preparação para o abraço mais frio do outono. Na Península Ibérica, e em Portugal em particular, sente-se a energia da terra a mudar, a colheita no seu auge e a promessa do inverno a pairar no ar. Os antigos observavam este período com reverência, sabendo que as mudanças na natureza refletem mudanças no nosso próprio destino. No calendário cristão, o dia 28 de setembro é dedicado a São Venceslau, um duque da Boêmia, que preferiu a paz e a fé ao poder e à violência, acabando por ser martirizado. A sua história, embora distante geograficamente, ressoa com os valores de retidão e sacrifício que permearam as comunidades rurais portuguesas. Ele é um símbolo da luz que resiste às trevas, um guardião da fé num mundo em transição. Embora não haja rituais populares portugueses diretamente ligados a São Venceslau, como um santo de procissão local neste dia, o seu espírito de proteção e perseverança alinha-se com a necessidade de resiliência que o outono impõe. É um tempo para pedir proteção para a família e para as colheitas. É um tempo para refletir sobre a pureza das intenções, um eco dos valores cristãos que se misturaram com crenças pagãs mais antigas, ligadas à abundância da terra e à vigilância contra as forças da escuridão que se aproximam com as noites mais longas. Para compreendermos a energia deste dia, devemos olhar para a lenda de São Venceslau, uma história de heroísmo e tragédia que ecoa através dos séculos. Nascido no século X, Venceslau era neto de Santa Ludmila, uma mulher que o criou nos preceitos da fé cristã, numa Boêmia ainda dividida entre o paganismo e a nova religião. Após a morte de seu pai, Venceslau, ainda jovem, ascendeu ao trono. A sua mãe, Draomira, uma mulher de temperamento forte e raízes pagãs, e seu irmão Bolislau, eram figuras de grande poder e ambição, que muitas vezes se opunham à sua visão de um reino pacífico e cristão. Venceslau era um governante justo e compassivo. Em vez de exercer o poder com mão de ferro, ele procurava a conciliação, defendia os pobres e oprimidos, e promovia a fé. Dizia-se que ele próprio cultivava o trigo para a hóstia e as uvas para o vinho da Eucaristia, um gesto de humildade e devoção que chocou muitos nobres. A sua gentileza, no entanto, era confundida com fraqueza por alguns, especialmente por seu irmão Bolislau, que ansiava pelo poder. Bolislau viu na política de paz de Venceslau uma oportunidade para o depor. A tragédia atingiu o seu clímax em 28 de setembro de 935, ou 929, as datas variam, quando Venceslau foi convidado para uma festa no castelo de Bolislau, em Stará Boleslav. Na manhã seguinte, ao dirigir-se à igreja para a missa, ele foi atacado pelos homens de Bolislau. A lenda conta que Venceslau, apesar de ser um homem forte e com experiência militar, não resistiu. Em vez disso, aceitou o seu destino, morrendo com as palavras: "Em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito." Bolislau, ele próprio, desferiu o golpe final. A morte de Venceslau, porém, não trouxe a paz desejada ao seu irmão. Em vez disso, a sua história de martírio espalhou-se rapidamente. Milagres começaram a ser atribuídos à sua intercessão, luzes celestiais sobre o seu túmulo, curas inexplicáveis. Ele tornou-se um símbolo da resistência espiritual e da fé inabalável. Para os povos eslavos,
e por extensão para todos os que valorizam a pureza de coração, Venceslau tornou-se um guardião. A sua história é um lembrete de que mesmo nas profundezas da traição e da escuridão, a luz da fé e da bondade pode prevalecer, e que a verdadeira força reside na integridade e na paz interior. É uma narrativa que, embora envolta em história e lendas distantes, nos fala da eterna luta entre o bem e o mal, da importância das nossas escolhas e do legado que deixamos, ressoando com a profunda espiritualidade que outrora moldava cada dia em Portugal. Neste dia de transição, a natureza e o cotidiano sussurram presságios. Preste atenção aos detalhes, pois eles podem revelar fragmentos do futuro. Se as folhas das árvores caírem depressa, o inverno será rigoroso. Os antigos acreditavam que a pressa da natureza em se despir era um sinal de que precisava de se preparar para um frio intenso e prolongado. Se as andorinhas ainda não partiram, o outono será ameno. A migração das aves era um barômetro natural. Andorinhas que tardam em partir indicam que o clima permanecerá suave por mais tempo, adiando o rigor do inverno. Neblina densa pela manhã significa bom tempo ao fim do dia, mas prenuncia geada futura. A névoa, embora possa dar um dia bonito, era vista como um sinal da umidade acumulada que se transformaria em geada assim que as temperaturas caíssem. Se chover neste dia, haverá abundância na colheita do azeite. A chuva tardia era vista como uma bênção para os olivais, engordando os frutos e prometendo azeite farto. O vento que soprar hoje será o vento dominante do outono. Observava-se a direção do vento no dia 28 de setembro, para prever os ventos que trariam o clima característico da estação vindoura. Encontrar uma castanha com 2 frutos dentro traz prosperidade financeira. Estas castanhas gêmeas eram raras e consideradas um símbolo de duplicação da sorte, especialmente no que tange às finanças. Guarde-a consigo para atrair a abundância. Se uma aranha tecer a sua teia na porta de casa, é sinal de visita inesperada, mas bem-vinda. A aranha, tecelã de destinos, era vista como um mensageiro. Uma teia na entrada significava que o fio do destino trazia alguém novo e positivo. A noite de 28 para 29 de setembro é uma tela para o subconsciente, um período em que o véu é mais fino. Os sonhos nesta noite são particularmente significativos e carregados de mensagens. Sonhar com água corrente e limpa prenuncia purificação e renovação, tanto espiritual quanto material. É um bom presságio para novos começos e a resolução de problemas. Se vir campos colhidos ou árvores a perder folhas, indica um período de conclusão e aceitação. É um convite para deixar ir o que já não serve e preparar-se para um novo ciclo de crescimento interior. Sonhar com animais em migração sugere mudanças importantes na vida, seja uma viagem, uma mudança de carreira ou de residência. Prepara-te para novos horizontes. Sonhar com uma luz que guia no escuro é um sinal de proteção divina e de que a verdade se revelará, mesmo nas situações mais confusas. Confia na tua intuição. Ver símbolos de proteção, amuletos, cruzes, anjos, indica que está sob a guarda de forças superiores. É um encorajamento para avançar sem medo. Aqueles que nascem a 28 de setembro trazem consigo uma aura especial, marcada pela transição e pela dualidade. São indivíduos com uma profunda intuição, capazes de ver além do óbvio. Possuem uma alma velha, muitas vezes sábia para a sua idade, e um forte sentido de justiça. A sua personalidade é complexa. Por um lado, são práticos e terra a terra, com uma ligação inata à natureza e aos ciclos da vida. Por outro, são sonhadores e místicos, atraídos pelo invisível e pelo inexplicável. Têm uma capacidade notável de adaptação e resiliência, conseguindo florescer mesmo em tempos de mudança e incerteza. A sua missão é muitas vezes a de ser um guia ou um conciliador, trazendo equilíbrio e harmonia aos que os rodeiam. No entanto,
Devem ter cuidado para não se deixarem levar pela melancolia ou pela indecisão, aproveitando a sua capacidade de ver ambos os lados da moeda para fazer escolhas claras e assertivas. Neste dia, celebramos nomes que ressoam com a força e a sabedoria. Entre os muitos, destacamos alguns: Venceslau, Lourenço, Faustino, Salustiano, Amélia. Mas hoje, a minha atenção recai sobre Irmana. Este nome, embora menos comum hoje, evoca uma figura que em tempos antigos poderia ter sido uma irmã, uma confidente, alguém que partilha laços de sangue ou de alma. As pessoas chamadas irmã são frequentemente percebidas como empáticas, nutritivas e dotadas de uma profunda lealdade. Elas são os pilares da comunidade, as que ouvem e aconselham, trazendo conforto e estabilidade. A sua força reside na capacidade de construir e manter relações, de unir as pessoas e de servir como um farol de esperança para aqueles que buscam apoio. A irmã deste dia é um lembrete da importância dos laços fraternos e do apoio mútuo, especialmente quando o mundo à nossa volta começa a arrefecer. Neste dia de limiar, é crucial alinhar-se com as energias da terra e do céu, para garantir proteção e abundância nos meses vindouros. As tradições e rituais que se seguem são pontes para essa conexão ancestral. O ritual da bênção da colheita. Objetivo: agradecer à terra pelos seus frutos e garantir que a abundância perdure, afastando a escassez. O que precisa? Uma pequena cesta com uma amostra de cada colheita: uvas, castanhas, maçãs, nozes, um pouco de pão feito com o novo trigo, 3 velas brancas, um raminho de alecrim. Quando e como? Ao entardecer, quando o sol começa a pôr-se e o ar já arrefeceu. Dirija-se a um local tranquilo no seu jardim ou junto a uma janela aberta. Coloque a cesta no chão. Acenda as 3 velas em triângulo à volta da cesta. Pegue no raminho de alecrim e, com ele, salpique um pouco de água sobre os frutos na cesta, dizendo: Terra-mãe, generosa e santa, com gratidão, a tua bênção nos alcança. Estes frutos, teu dom, nós honramos. Que a abundância em nossos lares permaneça. Protege-nos da fome, afasta a desgraça. Que a tua força nos guie e aconchegue, com graça. O que fazer depois? Deixe as velas arderem até ao fim. Os frutos devem ser partilhados com a família no dia seguinte, como um ato de comunhão e gratidão. O raminho de alecrim pode ser seco e guardado como amuleto de proteção na despensa. A limpeza espiritual do lar para o outono. Objetivo: purificar o ambiente doméstico de energias estagnadas e negativas, acumuladas durante o verão, preparando a casa para a introspeção do outono e afastando maus espíritos. O que precisa? Um incenso de arruda ou alecrim, ou um raminho destas ervas para defumar, sal grosso, um recipiente com água, uma vassoura de cerdas naturais. Quando e como? Pela manhã. Abra todas as janelas e portas para arejar bem a casa. Comece por varrer a casa com a vassoura, de dentro para fora, visualizando que varre todas as impurezas e energias negativas. Deite o lixo diretamente no exterior. Depois, coloque um punhado de sal grosso em cada canto de cada divisão por cerca de 1 hora para absorver as energias pesadas. Acenda o incenso ou queime o raminho de ervas e passe-o por todos os recantos, especialmente portas e janelas, dizendo: pelo fumo que sobe, as más energias se afastam. Pela luz que brilha, a proteção se estabelece. Que a minha casa seja um santuário de paz e amor. Livra-me de todo o mal, de todo o rancor. O que fazer depois? Recolha o sal grosso e descarte-o na sanita, dando descarga, ou num local afastado de casa, sem olhar para trás. Feche as janelas, deixando apenas uma fresta para que o aroma do incenso se disperse lentamente, selando a purificação. O preparo das ervas de proteção. Objetivo: recolher e preparar ervas que servirão de amuleto ou de ingrediente para rituais de proteção ao longo dos meses mais escuros. O que precisa?
ervas frescas como arruda, alecrim e pericão, erva de São João se ainda houver, louro, um barbante natural e um local seco e arejado para as pendurar. Quando e como? Pela manhã ou ao meio-dia. Colha as ervas frescas, se possível. Enquanto as colhe ou enquanto as prepara para secar, sussurre palavras de intenção. Erva bendita, da terra brotada, tua força ancestral seja ativada. Protege meu lar, afasta a má sorte, que a tua magia me traga um porto forte. Amolhe as ervas em pequenos raminhos e pendure-as de cabeça para baixo em local seco, escuro e arejado. O que fazer depois? Quando estiverem secas, guarde-as em saquinhos de pano natural. Podem ser usadas para defumações, em banhos de purificação ou colocadas em locais estratégicos da casa para afastar o mal-olhado. As culinárias do dia. A gastronomia deste dia reflete a generosidade da colheita e a necessidade de nutrir o corpo para os meses mais frios. Castanhas assadas, talvez o primeiro sinal do outono nas ruas, são um must. Acompanhadas de um copo de água-pé ou de um bom vinho novo, celebram os frutos da vindima. Sopas robustas, com legumes da estação como abóbora e couve, começam a aparecer nas mesas, trazendo conforto. É também um bom dia para começar a preparar compotas e conservas, uma forma de guardar o sabor do verão e garantir provisões para o inverno. O pão, feito com o novo grão, é uma homenagem à terra e à vida. Partilhar estas iguarias com a família e amigos não é apenas uma refeição, mas um ritual de união e gratidão. Neste dia de energias flutuantes, é fundamental agir com cautela e respeito. A violação destas proibições pode abrir portas indesejadas e atrair infortúnios. Escutem bem, pois as consequências podem ser duradouras. 1. Evitar brigas e discussões. Proibição social. Razão mística. As discussões neste dia não se dissipam facilmente. As palavras duras ditas hoje ecoam no éter e podem atrair energias de discórdia para o lar e para as relações, instalando-se por todo o outono e inverno. O dia está num limiar, e a negatividade tem maior poder de se fixar. Consequências: desarmonia familiar prolongada, afastamento de entes queridos e um ambiente doméstico carregado de tensão. 2. Não ignorar os mendigos ou pedintes. Proibição social, caridade. Razão mística. A caridade neste dia é um ato de alinhamento com a energia de São Venceslau e com a generosidade da colheita. Ignorar quem pede ajuda é fechar o coração e a porta à própria abundância, enviando um sinal de egoísmo ao universo. Consequências: atrair escassez, perdas financeiras inesperadas e um sentimento de vazio interior. 3. Evitar empréstimos ou dívidas. Proibição financeira. Razão mística. Tanto pedir quanto dar dinheiro emprestado neste dia pode atar a sua energia financeira à do outro, ou criar um fluxo de saída que será difícil de reverter. É um período de estabilização das energias, não de criar novas ligações monetárias incertas. Consequências: dificuldades financeiras, problemas de pagamento de dívidas, ou o dinheiro emprestado nunca mais retorna. 4. Não começar grandes projetos ou viagens longas. Proibição de iniciativa. Razão mística. O dia 28 de setembro é um dia de finalização de ciclos e preparação. Iniciar algo grandioso agora é como plantar uma semente no solo gelado. As chances de sucesso são reduzidas. As energias de transição podem tornar os projetos instáveis. Consequências: obstáculos inesperados, atrasos frustrantes e o insucesso do empreendimento. Viagens podem ser assombradas por imprevistos. 5. Não limpar o chão à noite. Proibição doméstica. Razão mística. Varrer ou lavar o chão depois do sol se pôr é, para as crenças populares, varrer a sorte para fora de casa e perturbar os espíritos ancestrais que visitam o lar durante a noite. É como expulsar as bênçãos. Consequências: perda de sorte, azar nos negócios
e um sentimento de desassossego no lar. 6. Não cortar cabelo ou unhas. Proibição pessoal. Razão mística. O cabelo e as unhas são considerados extensões da nossa energia vital. Cortá-los neste dia de transição pode simbolicamente cortar a sua sorte, a sua vitalidade, ou até mesmo a sua proteção espiritual, tornando-o mais vulnerável. Consequências: diminuição da energia vital, susceptibilidade a doenças menores ou perda de uma oportunidade importante. 7. Evitar fofocas e maledicência. Proibição social moral. Razão mística. Assim como as brigas, as palavras negativas sobre os outros ganham força especial neste dia. Elas não só prejudicam quem fala, como também atraem a língua viperina de volta para si. É um dia para purificar a alma, não para enlameá-la. Consequências: conflitos inesperados, reputação manchada e atração de inveja e mal olhado. 8. Não virar roupas do avesso. Acidentalmente. Proibição de superstição. Razão mística. Embora pareça trivial, virar uma peça de roupa do avesso, especialmente se for para vestir, é um sinal de que a sua sorte pode estar a virar. Acredita-se que atrai azares menores e desequilíbrios na rotina. Consequências: pequenos aborrecimentos ao longo do dia, projetos que não correm como planeado. 9. Não deixar alimentos cair no chão e desperdiçar. Proibição de abundância. Razão mística. Desperdiçar alimentos, especialmente nesta época de colheita, é um desrespeito à Mãe Terra e um sinal de ingratidão. Acredita-se que pode levar à escassez no futuro, pois a terra lembra-se do desrespeito. Consequências: perda de provisões, dificuldade em obter alimentos e má sorte na cozinha. 10. Não andar descalço à noite. Proibição de proteção. Razão mística. À medida que o outono se instala e o véu se afina, as energias da terra tornam-se mais potentes, algumas benéficas, outras menos. Andar descalço à noite pode expor os seus pés, considerados canais de energia, a influências negativas do solo, ou a espíritos errantes. Consequências: sensação de cansaço inexplicável, atração de energias pesadas e vulnerabilidade a doenças. Que as lições deste dia de transição os guiem e protejam. Lembrem-se, o conhecimento ancestral é um farol que ilumina o caminho, mas é a vossa sabedoria e respeito que definem o vosso destino. Que a luz da tradição continue a brilhar nos vossos corações. Até a próxima jornada pelos mistérios do tempo.